Eu preciso avisar que eu... Senhor presidente, só um minuto, uma questão de ordem. O petista falou, mas hoje é um dia triste para ele. Lula acaba de ser condenado a 12 anos de cadeia. Não é questão de ordem. Corrupção. Não é questão de ordem. Lista do com a palavra deputado estadual do seu partido. Deputado Paulo Teixeira. Com a palavra deputado Paulo Teixeira. Com a palavra deputado Paulo. Não é questão de ordem. Deputado Bolsonaro. Tem indícios claros de coisas bastante negativas que estão preparadas, infelizmente, para aumentar a concentração de renda e para prejudicar os mais pobres do país. Diz a respeito da proposta de reforma da Previdência, a mensagem presidencial assinada por Jair Bolsonaro. Vamos separar previdência de assistência. Ora, senhores deputados, previdência e assistência sempre foram separadas. Esta frase indica que o governo Bolsonaro pretende retirar direitos previdenciários e transformá-los em direitos precarizados assistenciais. Segunda frase muito impactante: sonhar com o seu futuro por meio da poupança individual de aposentadoria. Isto aqui significa que os mais ricos terão dinheiro para colocar na chamada aposentadoria de capitalização, numa poupança individual, e todo o sistema de solidariedade que garante a aposentadoria dos mais pobres, daqueles que trabalham no comércio informal, daqueles que ficam desempregados, como os 14 milhões de brasileiros que estão desempregados hoje. Estes não têm dinheiro nem para comer. Como é que vão depositar numa conta individual para garantir a sua própria aposentadoria? Parte das aposentadorias de um sistema justo deve ser garantida por impostos pagos por setores economicamente mais poderosos. Outra frase que impressiona, porque vale como uma nota de 3 nesta mensagem assinada por Bolsonaro: vamos defender a liberdade de opinião, de crença e de imprensa. Que o diga a declaração feita por ele há uma semana da eleição, ameaçando a Folha de São Paulo, por exemplo, de que com a vitória dele não haveria Folha de São Paulo. Este tipo de tentativa, e eu peço um minuto para concluir, presidente. Este tipo de tentativa de intimidar a oposição, intimidar as vozes divergentes, nós estaremos nesta tribuna sempre levantando o nosso mandato e a nossa voz para garantir um ambiente de democracia efetiva no país. Por fim, quero pedir o apoio a todos os colegas para que assinem a CPI das milícias no Rio de Janeiro, para que assinem a CPI que quer investigar os dados que o relatório do COAF coloca, que Fabrício Queiroz movimentou 7 milhões de reais em 3 anos, que fez depósitos nas contas do senador Flávio Bolsonaro, e a relação que isto tudo tem com as milícias estabelecidas no estado do Rio de Janeiro. Peço a assinatura de todos que querem de fato garantir uma investigação séria a este respeito do parlamento. Eu preciso avisar que eu... Senhor presidente, só um minuto, uma questão de ordem. O petista falou, mas hoje é um dia triste para ele. Lula acaba de ser condenado a 12 anos de cadeia. Não é questão de ordem. Corrupção. Não é questão de ordem. Lista do com a palavra deputado estadual do seu partido. Deputado Paulo Teixeira. Com a palavra deputado Paulo Teixeira. Com a palavra deputado Paulo. Não é questão de ordem. Deputado Bolsonaro, peço a sua compreensão. Com a palavra o deputado Paulo Teixeira. Atenção plenário. Deputado Fontana, Vossa Excelência não está com a palavra. Nem Vossa Excelência, nem deputado Bolsonaro. Não há discussão. Eu quero a compreensão para o cumprimento do regimento e a decisão do Colégio de Líderes. Com a palavra o deputado Paulo Teixeira. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas,
o deputado Henrique Fontana veio a essa tribuna pedir apoio para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar milícias no Rio de Janeiro que dominam territórios, e uma dessas milícias tinha representantes no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro. Esse miliciano condenado, preso, que estava no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, foi nomeado por um dos assessores de Flávio Bolsonaro, chamado Fabrício Queiroz. E Fabrício Queiroz foi pego pelo COAF por movimentar recursos suspeitos. E as investigações indicam que parte dos recursos suspeitos vinham de retenção de salários, de parte dos salários dos servidores, e parte dos recursos suspeitos vinham da arrecadação do controle territorial, da extorsão, de homicídios em comunidades no Rio de Janeiro. Portanto, o que se trata aqui é investigar a atuação de milícias, investigar a relação dessas milícias com o deputado Flávio Bolsonaro e investigar recursos que eram administrados por Fabrício Queiroz, que foram transferidos para a conta de Michele Bolsonaro, esposa do presidente da República. Portanto, não... Senhor presidente, caros colegas deputados, venho a essa tribuna repercutir a notícia de instantes atrás de que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado mais uma vez, dessa vez a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, em primeira instância em ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia, e recebo inclusive aqui, por dar a notícia, os aplausos do plenário. É notícia alvissareira para o Brasil, senhor presidente Bulhões, que nesta mesa esteve fazendo juramento em seu primeiro discurso como presidente da República empossado, Luiz Inácio Lula da Silva, a 1º de janeiro de 2003, e hoje, pelos crimes cometidos por ele, pela organização criminosa que em torno dele agiu, esteja ele cumprindo pena na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. É notícia alvissareira porque no Brasil deve imperar, como em todo país sério, o Estado de Direito. Todos são iguais perante a lei. E hoje o dia é ainda mais emblemático porque tivemos nesta casa, no plenário 1, que é destinado à Comissão de Constituição e Justiça, a presença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou em primeira instância Luiz Inácio Lula da Silva, que depois foi condenado em colegiado em segunda instância, que teve habeas corpus negado no STJ e no STF, e que agora volta, em um segundo caso, volta a ser condenado por outra juíza Gabriela Hart, substituta em Curitiba, no TRF, aliás, na primeira instância da Justiça Federal. É importante dizermos tudo isso, senhor presidente, porque é revelador do funcionamento de um Estado de Direito, um ministro da Justiça que já não está mais vestindo a toga, que condenou Luiz Inácio Lula da Silva, mas hoje mais nada tem a ver com o caso, e aqui no parlamento esteve para tratar de outros assuntos, demonstra que este caso, há isenção no julgamento e não há essa perseguição que alguns estão querendo erroneamente, equivocadamente, e diria mais, senhor presidente, de uma forma mal intencionada. Aqueles que estão tentando denegrir a justiça nesse momento têm espalhado ser uma perseguição contra o Lula. Não, é uma perseguição contra o bom senso, é uma perseguição contra o próprio Estado de Direito. Não podemos tolerar isso aqui nesta casa, que faz as leis e que exige que elas sejam cumpridas, como agora estão sendo cumpridas de forma exemplar, ao mais uma vez
condenar por meio das mãos e da caneta da juíza Gabriela Hard Luiz Inácio Lula da Silva, 12 anos e 11 meses de prisão por seus crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É uma notícia alvissareira e por isso mesmo, senhor presidente, quero, junto com os demais deputados federais que aqui estão para respeitar o Estado de Direito, congratular a justiça brasileira por essa decisão que há de ser confirmada também em segunda instância. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Cristiano.